Acompanhando a situação desde o início, a vereadora Estela Almagro teve a iniciativa, de uma audiência pública na Câmara na quarta-feira, dia 28 de maio, para tratar das repercussões da remoção das famílias do Jardim Europa. Hoje você já chegou com algumas informações, feitas por meio de um artigo 18. Essas informações foram passadas à população que estava acompanhando, mas também tivemos muitos relatos do que está acontecendo nessa fase desse processo. Então, quais foram os destaques de todo esse debate que aconteceu aqui hoje? A grande questão, a questão mais importante que a gente precisa destacar é que esse processo de remoção, ele começa num processo inassertivo. Ou seja, errático do começo até a presente data. Primeiro porque ele veio desprovido da criação de um programa de reassentamento urbano. Ora, o município nunca fez anteriormente a utilização do aluguel social, que na verdade é uma previsão do Sistema Único da Assistência Social, mas por períodos curtos de até 6 meses. E a criação de um programa a um prazo maior, a um médio e possível até longo prazo, é novo para a cidade. E isso se deu por conta de recursos já destinados para a construção dessas 401 casas, que garantirá a reurbanização do Jardim Europa, que é a Vila do Cerrado. E isso deveria nascer dentro de um complexo de ações multissetoriais envolvendo várias secretarias e regras para se contratar aquilo que a prefeita fez, na nossa visão, de uma forma muito inassertiva, que é você fazer um edital sem uma lei que guie esse edital para a contratação de 2 entidades para dar este acompanhamento social da própria remoção e da manutenção até a realocação de cerca de 400 famílias. São muitos os erros, são muitos os problemas, fatos muito graves narrados por muitos dessas famílias, cidadãos e cidadãs que compareceram à audiência pública. Tanto que às 3 horas da audiência pública acabaram se pautando somente na discussão destes problemas e não conseguimos adentrar nem mesmo a segunda parte, que é a apresentação do projeto em si. De todos os equipamentos que deverão acompanhar essa urbanização, transformando a favela antiga do Europa, a comunidade do Europa, na Vila do Cerrado. De qualquer forma, a parte mais importante a se destacar aqui é que nós pactuamos aqui com o governo a necessidade de uma nova reunião nos próximos 30 dias, para que estejam aqui convocadas pelo governo as 2 entidades que estão cuidando dessas famílias. Por quê? Estão recebendo valores muito altos e o serviço que está sendo ofertado compromete o equilíbrio psicossocial de todas essas famílias, Problemas narrados muito graves. E nós não temos poder de convocar as entidades porque elas estão no campo de OSCs. Então, a prefeitura pode e deve. Então, nós pactuamos isso aqui com a Secretaria de Planejamento, que é a secretaria gestora desses contratos. E nesta reunião, será uma reunião para lavar e resolver a roupa suja. Por quê? Porque essa é a 4ª audiência pública e os problemas narrados na primeira audiência pública apenas envelheceram e não se resolveram. Então, nós queremos que as famílias tenham efetividade nos problemas que elas nos trouxeram aqui hoje. Essa eu acho que é a parte mais importante da audiência que nós promovemos hoje. E falando desses problemas, só para a gente entender qual é a etapa desse processo que a gente está, dizem respeito à cesta básica, a passe de ônibus, às crianças nas escolas, que às vezes estão em escolas muito distantes da residência, e essas famílias não sabem exatamente os direitos que elas têm. Então, foram esses tipos de relatos que a gente ouviu hoje? Sim, em alguns casos muito mais graves até, porque famílias foram alocadas através destes contratos de locação que são pagos com os recursos públicos em imóveis que padecem de ilegalidade. Casas onde o cidadão entrou, e encontrou energia cortada ou encontrou um gato de água. Ora, as famílias lutaram a vida toda para ter água e luz regularizados no próprio Jardim Europa, nunca conseguiram. Aí mudam para uma casa de alvenaria dentro de um programa de remoção, patrocinado pelos recursos públicos, e encontra uma situação dessa. Tem família aqui na rua aqui hoje que estão há cerca de 4, 5 meses usando a energia que o vizinho cedeu. Por quê? Porque não tem condições de passar para o seu próprio nome a energia ou a água do imóvel, do apartamento, da casa.
Pessoas com dificuldade de locomoção que tiveram compromisso de ser alocadas em apartamento, mas no primeiro piso, não é? Que é um direito, inclusive, da pessoa idosa, da pessoa com dificuldade de locomoção, do PCD, e acabaram indo para o terceiro, quarto, quinto andar de um prédio. Então, você cria dificuldades reais para a vida das pessoas. Famílias que tinham filhos estudando em período integral e o pai e a mãe perdeu o emprego, porque um filho foi para um bairro no meio período, o outro filho foi para o outro meio período, e os pais não conseguiram resolver essa situação, levando a uma situação de empobrecimento da renda familiar. Ora, o programa é para resolver o problema das famílias, não é para aumentar esses problemas. A falta de um projeto de lei que criasse uma lei de remoção temporária leva a CEPLAN a pagar com recursos públicos pelo fornecimento de alimentos todos os meses, sem ter especificado de que tamanho é essa cesta de alimentos. Então, você pode dar uma cesta com 30, 40 quilos de alimento, uma cesta de 40, 50, 60. E quais alimentos básicos, mínimos, devem estar? Claro que você não vai adentrar a marcas de produtos, mas você tinha que estabelecer, obviamente, que tipo de cesta básica eu, como vereadora, posso fiscalizar quando o cidadão me liga e tem ligado. Olha, veio um kit de material aqui num saquinho de lixo amarrado e diz que essa é a cesta básica. Algo de errado não está certo nisso. E quem tem que fiscalizar é gestor do contrato. Isso também está errado, porque fui indicado como gestora desses 2 contratos a secretária de planejamento. Eu não tenho notícia recente de um secretário coordenando a gestão de um contrato. Por quê? Porque as atribuições de um secretário são inúmeras. Não é? E a especificidade em você ser e fazer a gestão de um contrato é muito grande. Então, obviamente que não ia dar bom, ia dar ruim isso. E as famílias estão sofrendo decorrência disso. Então, nós exigimos aqui que o governo faça conosco essa próxima reunião em 30 dias, com a presença das 2 entidades, para que todos esses fatos narrados não sejam apenas narrados e esquecidos, mas sejam resolvidos, porque as 2 entidades estão ganhando e estão ganhando bem para fazer esse trabalho. Obrigada das informações. Vamos continuar acompanhando, então, esse assunto e os desdobramentos aqui na Câmara e também pela TV e Rádio Câmara Bauru.